Vamos lá tirar temas. Mais 2 passos já estão. Luz verde ao Executivo Comunitário de Ursula von der Leyen e a Comissária Portuguesa Maria Luísa Albuquerque com parecer positivo de alto grau de aptidão, embora com críticas pelo meio. Depois de amanhã é a vez de António Costa tomar posse como Presidente do Conselho Europeu. Frente a frente, contamos hoje com os eurodeputados Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Paulo Cunha, do PSD. Muito bem-vindos. Boa tarde. Catarina Martins, vamos começar por si. Na reação que teve hoje à aprovação do Executivo Comunitário pelo Parlamento Europeu, defendeu que Maria Luísa Albuquerque é um exemplo de portas giratórias. Considera que este Executivo Comunitário é feito à luz dessas portas giratórias, sendo que depois de várias audições, a Comissária para os Serviços Financeiros e União das Poupanças recebeu um parecer positivo, como dizíamos há pouco, e ouviu elogios de independência, aptidão e experiência profissional. Não reconhece quaisquer competências à ex-Ministra das Finanças para esta pasta? Eu tenho a certeza absoluta que Maria Luísa Albuquerque conhece muito bem o sistema financeiro e os serviços financeiros. Não tenho nenhuma dúvida sobre o facto de ela conhecer muito bem o setor. O problema é quem é que ela serve com esse conhecimento do setor. Para que se perceba, a União Europeia prepara-se para fazer algo de muito arriscado, ou seja, vai fazer uma alteração nos seus mercados, na forma como olha para o sistema financeiro, vai ficar mais próximo do modelo americano, que é um modelo mais instável, em que a chamada banca sombra tem muito poder, e tentará alavancar tudo isto usando também fundos de pensões. Ora, eu acho que os lesados dos bancos em Portugal, que foram lesados uns pela ação, outros pela omissão de Maria Luísa Albuquerque, percebem facilmente que, enfim, as pensões, os fundos de pensões não ficarão muito bem nas suas mãos, porque Maria Luísa Albuquerque conhece muito bem o sistema, sim, mas as suas decisões premiaram sempre muito os perigos privados dos serviços financeiros e lesaram sempre as populações. Paulo Cunha, aparentemente não estão superadas, como ouvimos até pelo discurso de Catarina Martins, as divergências entre os eurodeputados portugueses para uma renovada confiança neste mandato que agora começa da Comissária Portuguesa. Há razões para isso? Boa tarde a si, a Catarina Martins e a quem nos acompanha através da Rádio Observador. As divergências com a deputada Catarina Martins são, de certa forma, insuperáveis, porque a posição da Catarina Martins assenta na convicção de que há uma pessoa que se chama Maria Luísa Albuquerque que esteve associada a um período muito difícil da governação portuguesa, que tomou um conjunto de medidas que não eram obviamente aquelas que deveria tomar, mas eram aquelas que o país precisava, e que via nesse percurso como sendo um percurso negativo e que ensombra o mandato que agora vai iniciar-se. Eu devo dizer exatamente o que acontece ao contrário, porque os vários momentos de avaliação, fundamentalmente dois, no contexto comunitário, da Comissão Júri e depois das audições, Catarina Martins superou as expectativas que muitos criavam em torno da sua prestação. Além da aptidão e da competência, ela mostrou estar a reunir todas as condições para ser a comissária que este colégio de comissários que hoje foi eleito precisa. E também é bom dizer que nós devemos acabar com um clima geral de suspeição em torno de todos quantos têm um percurso de vida profissional. Não me parece que seja cadastro um percurso no setor privado. Não parece que nós só possamos avaliar positivamente quem tem desempenho público, considerando ensombrador todo e qualquer percurso privado. Mas Albuquerque tem uma rica experiência que colocará seguramente ao serviço do mandato que agora vai iniciar. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, tem como prioridade pôr em prática as recomendações do relatório Mário Draghi para reforçar a competitividade europeia. Catarina Martins, antevê muitos obstáculos pelo caminho, guerras em curso, o protecionismo prometido por Donald Trump. Tudo isso torna o desafio ainda maior? Seguramente. Eu queria só, enfim, dizer uma coisa. Não penso que eu tenho uma má vontade específica em relação a Maria Luísa Albuquerque. O facto dela ter ido trabalhar para aquelas empresas que lucraram com as suas decisões foi notado pela imprensa europeia como exemplo de porta giratória, mas eu queria dizer, ela não é a única de forma nenhuma. Ou seja, nós temos um problema na Comissão Europeia de vários casos de porta giratória, de conflito de interesses. Temos até casos, enfim, como quem trabalhou para o lobby do combustível fóssil a tratar das questões da energia e do clima. Portanto,
enfim, não se fica a ideia de que Maria Luísa Albuquerque é de repente uma ovelha negra no meio da Comissão Europeia. Quem me dera que fosse esse o caso. O problema é bastante mais vasto, é uma Comissão Europeia com muitos problemas e, enfim, um dos maiores será com certeza ser o primeiro governo da União Europeia que é de uma aliança da direita com a extrema-direita, com o apoio de partidos que foram eleitos com a promessa de que seria um muro contra a extrema-direita. Mas, enfim, em relação ao relatório Mário Draghi e ao que me perguntava, eu devo dizer que o relatório Mário Draghi é bom no diagnóstico e diz claramente que há um problema de falta de estratégia europeia, de estratégia industrial na União Europeia, de falta de investimento público. O problema é saber se, quando Ursula von der Leyen apresenta à Comissão, e mesmo Mário Draghi depois das conclusões, retira as conclusões certas. Porque comparando-se com os Estados Unidos e com a China, em que há uma forte intervenção pública na política industrial, decidem que querem, sobretudo, intervenção privada. E, portanto, parece-nos intervenção privada e mantém uma política de austeridade que é muito negativa para qualquer visão de investimento público. E, portanto, aqui o problema é que um diagnóstico muito certo depois é acompanhado por uma decisão desastrosa que repete os erros que o diagnóstico já aponta. Paulo Cunha, que medidas deveriam ser aplicadas desde já para se conseguir essa tão essencial competitividade? Bom, hoje Maria Luísa Albuquerque, hoje Ursula von der Leyen anunciou aquilo que são ou serão as linhas orientadoras do seu exercício na Comissão. E a primeira das quais é a aposta na inovação, a pretexto da qual comparou aquilo que são os dados atuais da União Europeia com os Estados Unidos e com a China. A dificuldade que nós temos na União Europeia de concretizar projetos económicos. Nós, europeus, somos muito fortes na capacidade criativa, chegamos até ao nível do startup ou da startup, mas depois não conseguimos desenvolver os projetos económicos e vemos muitos empreendedores, muitos projetos inovadores a serem concebidos em contexto europeu, mas depois a serem desenvolvidos fora do contexto europeu. É preciso reter este talento e criar condições para que a inovação se concretize no espaço europeu. Ela disse hoje de uma forma muito clara, isso é um eixo fundamental que estará associado a uma mudança significativa naquilo que é a perspectiva da União Europeia em relação ao desenvolvimento económico. E o que nós desejamos é que se concretize essa ambição, seguros que estamos, se isto acontecer, no final do percurso que agora começa, nós teremos uma União Europeia mais competitiva, mais capaz, com mais condições para continuar a proporcionar um portfólio de direitos sociais que é invejável na escala global. É bom olhar para os fluxos migratórios e perguntar porque é que tantos se abriram da Europa, porque é que tantos querem entrar no espaço europeu. É seguramente porque temos aqui um conjunto de direitos sociais que estão muito acima daquilo que é média à escala global. Nós queremos manter esse estatuto e para isso é fundamental que haja desenvolvimento económico e aquilo que Ursula von der Leyen hoje anunciou vai exatamente no sentido da concretização desse objetivo. Como dizíamos também no arranque deste Tira-Teimas, há uma outra formalização que aí vem. Depois de amanhã, sexta-feira, toma posse António Costa, ao início da tarde, como Presidente do Conselho Europeu. Catarina Martins, espera que a partir daí intervenções como a que o ex-Primeiro-Ministro fez há pouco tempo num artigo de opinião no Público sobre a polémica dos despejos em Loures e a vida interna do PS, esse tipo de intervenções sejam mais limitadas, tendo em conta este cargo que agora António Costa abraça? Não faço a mais pequena ideia, nem teria, ou seja, nem acho que deva comentar qual é o papel que António Costa vê para si próprio no Partido Socialista, portanto, não, enfim... Mas está à espera de que seja um bom Presidente do Conselho Europeu? A mim preocupa-me sobretudo que António Costa faça parte deste pacote global de acordo, que é um acordo que foi feito e que tem em conta tanto o que a Comissão Europeia pretende fazer, e aqui é preciso dizer que a Ursula von der Leyen hoje, como já noutras ocasiões, veio avisar os povos europeus de que todos vamos ter de fazer sacrifícios, como nós sabemos nunca são todos, a União Europeia aliás tem cada vez mais desigualdade e ao mesmo tempo que não avança em áreas tão normais ou tão, eu diria tão simples de perceber como a taxação das superfortunas e dos gigantes multinacionais. Mas, enfim, esse acordo é um acordo político que tem em conta a Comissão Europeia, a sua composição, que tem em conta também aquilo que está a acontecer com as migrações, tem em conta este programa económico
enfim, está a retirar poder de compra. Os europeus só recuperaram metade do valor real dos seus salários antes da crise da inflação, não é? Ou seja, todo este pacote político foi acordado e António Costa faz parte desse pacote político. E eu acho que aqui está o enorme erro do Partido Socialista. É que o Partido Socialista dá o aval a esta construção, que é uma construção da direita com a extrema-direita. Paulo Cunha, depois daquele apoio que Luís Montenegro deu a António Costa para Presidente do Conselho Europeu, imagino que esteja tudo pacífico quanto a esta escolha e que esteja à espera de um bom mandato. Bom, do ponto de vista de Portugal, nem houve nenhuma dificuldade a esse nível. Aliás, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro foi claro quando disse que esse apoio foi mesmo anterior à eleição a eleição legislativa que ocorreu, que levou a que fosse convidado para formar governo. Portanto, mesmo com o Presidente do PSD, antes de ser Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro apoiou e apoiaria António Costa. Disse o porquê, nós revemos totalmente na sua motivação. Devo dizer que António Costa tem uma tarefa difícil. Nós olhamos hoje para 27 Estados que integram a União Europeia com processos de governo mais complexos do que foram no passado. Isso faz do seu trabalho mais exigente, mas ao mesmo tempo mais desafiante. Nós desejaríamos e desejamos que ele seja bem sucedido, sabendo que o sucesso de António Costa na criação de pontos, na criação de condições para que haja consensos a 27 é absolutamente relevante. Nós não podemos esquecer que o Conselho Europeu é um pilar fundamental do projeto comunitário. A União Europeia assenta nesse pilar de uma forma relevante. O estatuto jurídico do Conselho Europeu dá-lhe um enorme relevo, desde logo no processo legislativo, mas também no processo de afirmação e formação de políticas públicas, e por isso nós acreditamos que ele conseguindo, como esperamos venha a acontecer, concretizar essa ambição de procurar a cooperação, a coordenação e a conjugação entre os vários Estados, dessa forma também possa cumprir a sua missão enquanto pilar relevante para que, ao longo deste mandato, a União Europeia possa prosseguir os seus objetivos. Paulo Cunha, vamos fazer aqui uma pequena mudança, ou uma grande mudança de tema. É Presidente da Comissão Política Distrital de Braga. O PSD já escolheu o candidato à Câmara nas autárquicas do próximo ano. É o atual vereador do urbanismo. Está à espera de apoios de outros partidos em torno desta candidatura? O Dr. João Rodrigues, em primeiro lugar, é a pessoa que nós consideramos melhor preparada para o desafio autárquico que o PSD vai enfrentar no próximo ano, em 2025. O PSD, por isso, fez o seu caminho na escolha da pessoa, reuniu os elementos necessários para que essa escolha reunisse o consenso que era necessário para que acontecesse. Depois de cumprida esta etapa, é óbvio que agora vamos olhar para a sociedade civil bracarense e procurar os apoios que possam vir de forças políticas, os apoios que possam vir de movimentos independentes e, acima de tudo, os apoios que possam vir das forças vivas, das dinâmicas comunitárias, porque é abraçando todas essas dimensões que nós conseguiremos, como desejamos, construir uma candidatura que seja vencedora. Está à espera do apoio do CDS? Estamos à espera do apoio do CDS. Nós vimos de uma coligação que envolveu não só, mas também o CDS. Há, no âmbito nacional, um ambiente bastante favorável à consolidação desses apoios múltiplos entre o PS e o CDS. Estou seguro que em Braga, à semelhança do que está a acontecer noutros concelhos do Distrito de Braga e no país, serão criadas condições para que esse acordo exista. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda deve apostar em candidatos próprios em câmaras como o Porto, o Braga, ou a abertura que há para uma coligação pré-eleitoral em Lisboa pode e deve ser estendida a outros municípios? Bem, o Bloco de Esquerda fez recentemente uma conferência nacional em que os militantes discutiram essas questões e em que há abertura para haver alianças em vários municípios que sejam alicerçadas em programas que respondam às necessidades das populações, desde logo, por exemplo, a habitação. Haverá uma reunião da Mesa Nacional que vai, enfim, decidir, ouvindo que foi o partido, e eu não vou, naturalmente, enfim, sobrepor-me a esse tempo de decisão em nenhum comentário.
As presidenciais também já mexem, e esta semana mexeram muito. Paulo Cunha, a cada vez mais indisfarçável abertura do Almirante Gouveia e Melo para entrar na corrida deixa o PSD nervoso? Não, de todo. O processo de candidatura é um processo que está aberto e que está longe de se encerrar. Acho perfeitamente legítimo que continuemos a falar de vários nomes. Um deles é o que citou, mas há outros que se têm falado e provavelmente haverá outros que se falarão no futuro. É normal, nós talvez não nos recordemos, mas se olharmos para um período de há 10 anos atrás em que se iniciava uma nova era porque o Presidente da República não se poderia recandidatar, é normal que haja várias referências a várias pessoas que reúnem esses requisitos. O comandante Gouveia Melo é seguramente uma dessas pessoas, haverá outras. O PSD está muito sereno, muito concentrado na governação do país, que esse é o tópico essencial para que onde o PSD deve consumir a sua energia. O Presidente do Partido já, na moção que levou ao Congresso e que foi aprovada com uma maioria esmagadora, definiu a perspectiva que tem sobre o candidato presidencial. Que tem de ser um militante do PSD. Fez bem Luís Montenegro em restringir aqui o leque possível de candidatos? Luís Montenegro não restringiu, indicou que foi uma preferência, que é uma perspectiva diferente. O que ele disse, assumiu e clarificou no Congresso, e com o que eu estou inteiramente de acordo, é que o PSD tem uma preferência por um candidato que seja um militante do PSD. É perfeitamente normal que o faça. O PSD tem nas suas fileiras um conjunto de personalidades muito qualificadas, com todas as condições para serem Presidente da República, fez muito bem assumi-lo. Isso não exclui que outros candidatos possam surgir, muito menos exclui que, no contexto da decisão final, a escolha possa ser por outro candidato. Já agora, além de Luís Marques Mendes, Aguiar Branco daria um bom candidato? Aguiar Branco daria um bom candidato. O desempenho dele como Presidente da Assembleia da República tem sido disso uma clara evidência. Ouvíamos aqui há pouco Fernando Negrão, ex-vice-presidente da Assembleia da República e antigo deputado do PSD, dizer que não se conhece o pensamento político de Aguiar Branco. Conhece. Provavelmente o Dr. Fernando Negrão pode não acompanhar tão de perto o percurso político de José Pedro Aguiar Branco como eu acompanhei e muitos outros têm acompanhado. Mas quem teve a oportunidade de privar de perto com ele e de estar talvez um pouco mais atento àquilo que são as posições que ele tem assumido ao longo do seu percurso, que é longo e que não é exclusivamente no setor público, é bom dizê-lo. Foi ministro, foi deputado, é agora Presidente da Assembleia da República, tem um percurso cívico também muito relevante e, portanto, tem posições, tem ideias, tem convicções muito firmes acerca de muitos temas. Não vejo porque não possa fazer parte do elenco daqueles que estão em condições para ser Presidente da República de Portugal. As candidaturas à Presidência da República são unipessoais, mas apoiadas muitas vezes por partidos. Catarina Martins, o Bloco inclina-se para repetir Marisa Matias? Eu julgo que esse debate está a ser tido. Acho que haverá um candidato. Acho que é muito necessário, sobretudo, que apareça uma candidatura forte à esquerda e tenho a certeza que o Bloco vai colaborar para que assim seja, numa candidatura que seja de alguém do Bloco ou não. Ou seja, acho que isso é uma matéria que está em debate, em discussão, como sempre. Vamos ter autárquicas primeiro ainda. É verdade, mas é verdade, ainda falta muito tempo e, no entanto, o tema tem estado tão em cima da mesa porque há vários candidatos que começam a aparecer e começam, digamos, a mexer-se. Deixe-me só perguntar-lhe, só para terminar este ponto das presidenciais, se o PS apresentar um candidato forte que possa congregar a esquerda, essa poderia ser uma boa opção? É preciso que seja um candidato de esquerda. Eu acho que isso era um bom princípio. Nem todas as figuras que muitas vezes são lançadas pelo Partido Socialista tem esse perfil, mas enfim, eu vi com simpatia o entusiasmo do Partido Socialista, por exemplo, por António José Seguro, pessoa pela qual eu não tenho toda a simpatia, mas como candidato foi quem fez o acordo durante o tempo da Troika, o acordo para descer os impostos às grandes empresas com o PSD. Nunca poderia ser apoiado pelo Bloco de Esquerda?
Ou seja, eu não tomo essa decisão, nem quero tomá-la, e acho que todos os debates devem ser tidos, mas convenhamos que talvez ainda nos lembremos das abstenções violentas nos orçamentos da Troika com a direita, ainda que, eu bem sei, o Partido Socialista também esta semana fará uma abstenção violenta, aparentemente, portanto, enfim, ar dos tempos. Eu continuo a achar que é bom que haja alternativas certas. Alternativas claras, ou seja, estas formas muito fluidas de tentar ver o que é a esquerda ou a direita, que acaba sempre a votar-se nos orçamentos da direita, confesso que acho... E já que fala em orçamentos, Catarina Martins, e Mário Centeno, que foi o Ministro das Finanças na altura da geringonça? Bem, Mário Centeno é um governador do Banco de Portugal que tem achado bem a política de baixar as taxas de juros a passo de caracol, embora a inflação esteja a baixar de uma forma consistente. Portanto, quer dizer, se nunca teve nenhuma razão a política do BCE, agora menos. E é uma política que é sobretudo dura para quem vive do seu trabalho. E eu diria que a esquerda tem a responsabilidade de responder pelas condições de vida e pela dignidade de quem vive do seu trabalho. Desse ponto de vista, Mário Centeno tem estado do outro lado. Há outros candidatos que se perfilam já agora, já que fomos a 2. António Vitorino. Não vamos fazer uma lista de candidatos que nem sequer afirmaram o seu candidato. Até porque estava eu a pensar, reagindo a Mário Centeno, ou seja, na verdade ele não apresentou sequer a candidatura, nem mesmo António José Seguro, e acho que não... enfim, as pessoas têm o seu tempo e devem ser respeitadas no seu tempo. Paulo Cunha, já agora, algum destes nomes à esquerda poderia causar um pouco mais de nervosismo, recuperando aqui também o termo que utilizei há pouco, a um candidato de direita ou de centro-direita? Acho que é precipitado fazer grandes considerações sobre isso. Nós estaremos oportunamente concentrados no apoio que possamos vir a dar a candidaturas que são independentes, mas que façam parte ou que estejam dentro do nosso espaço político. Normalmente não cuidamos muito daqueles que são ou possam ser os nossos adversários. E no limite, se Gouveia Melo se mantiver à frente nas sondagens e se vier a anunciar uma candidatura, Luís Marques Mendes poderia ponderar não apresentar? Essa pergunta tem que ser colocada ao Luís Marques Mendes. Porque, de facto, as presidenciais implicam aqui uma reflexão pessoal, são candidaturas unipessoais. Muito obrigada, Paulo Cunha, Catarina Martins, por terem vindo a este Tira-Teimas, um debate em que olhamos aqui para o novo Executivo Comunitário, para essa tomada de posse de António Costa, vai ser depois de amanhã, como Presidente do Conselho Europeu, e claro, tivemos de ir a estes temas da semana também, autárquicas e presidenciais. Muito obrigada aos dois, bom resto de semana. Boa tarde.